Olá, seja bem-vindo ao Desvendando Sorvete. Aqui quem fala é a Pamela e como você já sabe, no Desvendando Sorvete você aprende como produzir com mais qualidade e ter um sorvete zero defeitos, né? A gente parte do princípio que quanto mais você conhece sobre o seu produto, sobre o processo de fabricação, sobre os ingredientes, mais você tem domínio para evitar que esse seu produto apresente defeitos. E no vídeo de hoje eu separei um tema que se chama poder anticongelante ou PAC, né? Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas o poder anticongelante ele está muito relacionado, né, à qualidade ali no momento de servir o sorvete. Eu acredito que seja o objetivo de todo sorveteiro, que ao expor o produto, não importando se ele é sorvete, se ele é um sorvete de chocolate, ou um sorvete de leite, ou mesmo dentro das variações possíveis do sorvete de leite, todos apresentem textura e consistências similares, né, no momento de servir. Então, é o PAC que te ajuda nisso, tá? Mas o que seria o PAC, né? Os açúcares presentes na mistura, né, na calda de sorvete, eles têm a capacidade de baixar o ponto de congelamento do sorvete. Pensa bem, né? Se fosse só água, congelava a 0 graus. Como a gente tem outras adições ali, e principalmente nesse caso eu estou tratando de açúcares, os açúcares têm a capacidade de ir baixando o ponto de congelamento. Ao invés de congelar 0, vai congelar menos 5, vai congelar menos 6, menos 10 e até menos 18, depende da quantidade. Então, quanto maior a concentração de açúcares presentes ali na sua mistura, menor vai ser o ponto de congelamento e a temperatura que esse produto tem que ser armazenado, certo? E quando eu falo aqui do PAC, né, e da concentração de açúcares, né, a gente tem que lembrar que conforme a gente vai congelando o produto gradualmente na produtora de sorvetes, né, cada vez mais vai ficando concentrada aquela água que ainda não congelou com aqueles açúcares ali presentes e diluídos, tá? Que é o que a gente chama de crioconcentração, que a gente já viu aqui no Desvendando Sorvete o que significa, mas basicamente é isso, é a concentração pelo frio, né? Vai concentrando conforme vai congelando e vai ficando mais difícil ainda congelar, porque vai ficando mais concentrado de açúcares cada vez mais, tá? Então tem muita relação com isso. Qual que é o objetivo? É o que eu falei pra vocês, é realmente expor esse produto, né? E não interessa aqui, se for um sorvete de morango que tem a polpa, ou se for um sorvete aí de flocos que só tem o saborizante, ambos tenham a mesma textura, o mesmo comportamento frente a uma mesma temperatura de consumo, frente a uma mesma temperatura de exposição. Então, desde o cliente realmente pegar o potinho de sorvete, né, e tirar do freezer e ter a mesma consistência entre um sabor e outro, até, né, você ter a mesma consistência na hora de servir no seu buffet, na hora de servir na sua gelateria. A mesma facilidade de bolear, a mesma facilidade de espatular. Isso quem te dá é o PAC. Como e em que momento que eu calculo isso, né? Esse cálculo você faz no cálculo de balanceamento. Você já aproveita, porque ali já tem tudo descrito e dividido, né? Em teores de açúcar, sólido não gorduroso, do leite, de gordura, de sólido total, já especificado e que facilita ali a sua vida para fazer o cálculo do PAC, tá? De que forma eu começo, né? Lembra isso, se você tem uma calda base, né? E nessa calda base ali você só saboriza com pó saborizante e é mais ou menos aí a mesma quantidade de pó saborizante que você põe de um produto para o outro, você pode fazer um geral, né? Agora não, você tem uma calda específica para chocolate, você tem uma calda específica ali, ou a saborização é muito diferente ali do teu abacaxi, né? Você não usa só pó saborizante, você também coloca uma polpa, uma fruta ali, uma geleia, tudo isso vai modificando, tá? Vai modificando o PAC. A gente tem que lembrar que, além do que a gente adiciona na calda de açúcares propriamente dito, né? E aqui eu digo a sacarose, né? O açúcar comum ali, refinado ou cristal. Eu tô dizendo a glucose, tanto em xarope de glucose de milho líquido, quanto xarope de glucose de milho em pó. Eu estou falando de dextrose, eu estou falando de maltodextrina, até tudo isso de açúcar adicionado intencionalmente ali. Além disso, se você usa fruta, você vai ter também o açúcar da fruta ali que tem que contabilizar, que é a frutose.
o próprio leite, ele tem a lactose, que também influencia no PAC, tá? Lembra que quando a gente faz o balanceamento, a lactose ela não entra no nosso cálculo de açúcares ali no balanceamento. Por quê? Porque ela não vai dar esse poder adoçante, né? Se a gente for olhar aqui, ó, o poder adoçante da lactose é muito baixo, né? 0,16 quando a gente compara com a sacarose, que é sempre comparado com a sacarose. Então é muito baixinho. A gente não considera como adoçante, a gente considera no sólido não gorduroso do leite. Mas para a questão de poder anticongelante, ela influencia. E aí a gente tem que levar em consideração a quantidade que tem. Além de fruta e do próprio leite, né, a gente tem que lembrar também se a gente vai colocar ali o pó saborizante, que basicamente, normalmente ele é em mais de 90% de açúcar, normalmente açúcar comum mesmo, ou amido. E aí entenda a dificuldade, né? Às vezes a gente não tem a informação específica do nosso próprio fornecedor. Tá? Isso que complica um pouquinho mais. Né? Às vezes realmente a gente vai usar um pó saborizante que tem muito mais, tem maltodextrina e tem a sacarose. E a gente sabe quanto, isso é um segredo industrial, né? O próprio fornecedor não vai te dizer isso. Quanto que tem de açúcar e quanto que tem proporcionalmente de maltodextrina. Então a gente tem que estimar, tá? E nesse caso a gente vai testando aí e sempre vendo, né, qual que é o primeiro ingrediente ali da descrição dos ingredientes, que normalmente aquele é o que está em maior quantidade. Se for o açúcar, a gente toma como base o PAC do açúcar, se for outro, a gente toma como base o outro, né? Que a gente sabe que proporcionalmente vai ter mais. Mas lembre que também tem que entrar no cálculo. Pasta saborizante também tem que entrar no cálculo, tá? Geleia que você usa para mesclar também tem que entrar. Tudo isso vai influenciar no PAC. Então lembre de que tem que contemplar tudo e se forem caldas muito diferentes, tem que ser específica para cada calda, tá bom? E basicamente, assim, o que a gente tem na literatura, né? Na verdade, sim, a literatura, especialmente quando a gente consulta a literatura aqui nacional, ela é bem deficiente dessas informações, né? Então, eu fui atrás da italiana, eu fui atrás de artigos em inglês e, na verdade, o que eu mais achei, né, na italiana, um consenso mais ou menos aqui em torno dessas quantidades, mas ainda assim varia mesmo dentro da literatura italiana, mas de uma maneira geral e principalmente para as coisas que a gente mais utiliza, segue esse mesmo padrão, tá? Então aqui, ó, o açúcar, né? Aqui a gente tem todos os açúcares, claro, tem muito mais que pode ser usado, mas os mais comumente utilizados, aqui eu descrevi, né? Tem o PAC, então, que é o poder anticongelante, como que ele influencia de forma a diminuir essa temperatura de congelamento, né? E o poder adoçante, né? Que PAD ou PED, depende, às vezes é poder adoçante, edulcorante, né? E aí é como que ela dá dulçor. Lembra que a gente calcula açúcares lá na nossa tabela, né, de balanceamento de caldas. Mas, por exemplo, se a gente usa glicose, né, glucose em pó, a gente vai considerar ali 0,98 vezes a quantidade, né? Mas, em questão de poder adoçante, se a gente for a xarope de glucose desidratado aqui, a gente vê que é 0,4, é diferente da sacarose. Então, é mais algo que você pode incluir para fazer o cálculo e entender porque o poder adoçante ele pode ser diferente mesmo tendo uma quantidade de açúcar na calda igual, tá? De uma calda para outra. Mas se você muda os açúcares que você usa, o poder adoçante dessa calda também vai ser diferente, tá? Mas aqui mais focado no PAC, né? Como que faz esse cálculo? Sempre a sacarose, né? O açúcar comum é o padrão. Tá? Como que ele é feito, né? É feito a partir do peso molecular da sacarose. O que é o peso molecular, né? A sacarose, ou assim como qualquer outro açúcar aqui, qualquer átomo, né? Qualquer molécula, tem um peso molecular. Cada componente que faz parte dessa molécula tem um peso. E aí você soma, né? Esse peso e vai ter ali o peso molecular de cada um desses monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, que são basicamente açúcares, tá? A sacarose tem um peso molecular de 342. Então, ela é tomada como base. Por exemplo, a dextrose tem um peso molecular de 180. E aí, o que a gente faz? A gente divide, tá? 180 por 342, que vai me dar, né, um PAC ali mais ou menos de 1,8 a 1,9. Beleza? É assim que a gente faz a conta para saber qual que é o PAC de cada uma desses açúcares.
E então, o que a gente consegue perceber, né? Se ela tem um peso molecular menor que a sacarose e o PAC é maior, então tem uma relação. Quanto menor o peso molecular, maior o PAC daquele açúcar, tá? Basicamente é assim. A mesma coisa aqui no poder adoçante. A sacarose é o 1, né? É o padrão. E aí tudo vai ter a relação de poder adoçante com a sacarose. O que é preciso tomar bastante cuidado aqui? Alguns ingredientes variam, tá? Alguns açúcares variam. O que eu quero dizer com isso? Aqui, basicamente, a gente pode dizer que é muito parecido, não tem muita variação, mas quando a gente chega no xarope de glucose, por exemplo, né? Xarope de glucose pode ser líquido, como pode ser em pó. Esse aqui é o pó, tá? O xarope de glucose em pó pode ter diferentes graus de dextrose equivalente. Você não precisa entender o que é isso. A dextrose equivalente, sim, bem rapidamente, né? Tem a ver com o quanto de açúcar redutor que tem ali. Mas, ponto, a gente não precisa entrar a fundo nisso, tá? Mas você precisa entender que varia. Aqui eu peguei uma com dextrose equivalente de 40 DE. E aí tem esse PAC e esse poder adoçante. Se for menos, é diferente, tá? Porque, como eu falei, vai ter a ver com o peso molecular. E o peso molecular vai ser diferente, tá? Então, isso tem que ficar claro. Você tem que consultar a ficha técnica do seu produto para saber. Outra coisa, maltodextrina também varia. Normalmente o que a gente usa é 19DE ou 20DE, que segue esse padrão, 0,2 de PAC e 0,3 de poder adoçante. Cuidados que a gente tem que tomar, né? É como eu falei para vocês, algumas coisas são muito específicas e a gente tem que trabalhar em cima disso. A calda de leite, ela é uma calda mais fácil da gente fazer o cálculo do PAC, tá? Porque basicamente o que a gente vai colocar ali? Açúcar e dextrose, ou açúcar, sacarose, né, e dextrose, ou sacarose e glucose. Então, é mais fácil fazer o cálculo, tá? E vai ter, claro, o açúcar do leite, a lactose, que a gente não pode esquecer na nossa conta. Agora, se eu tenho um sorbet, já pode ser diferente, porque eu posso variar mais ali os açúcares utilizados, né? A gente sabe que se só usar sacarose, né, a gente corre o risco de ter a cristalização da sacarose na superfície do produto, que é indesejado. Então, normalmente a gente usa ali, né, dextrose, a gente usa também glucose, a gente pode usar 3 açúcares, só 2 açúcares. O que é interessante aqui a gente perceber, né? Por exemplo, a dextrose, ela baixa bastante o poder anticongelante, né? Ela baixa bastante o ponto de congelamento, 1,8, mas ela não é tão doce. Então agora a gente consegue entender como a gente pode usar esses açúcares, né, para chegar em poder adoçante parecido e para chegar em poder anticongelante parecido. No sorbet, por que normalmente a gente usa sacarose e o xarope de glucose, né? A fonte de sólidos totais do sorbet vem dos açúcares, né? E aí, o que começa a acontecer? A gente precisa de bastante sólidos totais, entre 22% e 30% normalmente. Só que se a gente só colocar a sacarose, só a sacarose, né, acaba não dando, porque vai baixar muito o ponto de congelamento, porque o PAC é 1. E aí, o que a gente faz? Usa também o xarope de glucose, porque vai me dar corpo, né, também, não vai daí baixar tanto o ponto de congelamento e nem ficar tão doce. Por isso que é uma alternativa que a gente quase sempre usa é o xarope de glucose em combinação com a sacarose, entendeu? Isso é importante ficar claro. Agora, por outro lado, se você está balanceando uma calda de cacau, né, de chocolate, onde realmente você vai adicionar ali cacau, você adiciona manteiga de cacau, digamos. A manteiga de cacau, ela funciona de um modo contrário aos açúcares. O que eu quero dizer com isso? Ao invés delas diminuir o ponto de congelamento, eles aumentam. Então, funciona ao contrário. Quando a gente faz a conta, a gente tem que fazer negativo esse poder de congelante, porque ele vai, né, inverso. Ao invés de baixar, se eu tenho aqui 0, né, os açúcares vão baixando esse ponto de congelamento, a manteiga de cacau vai subindo esse ponto de congelamento. Então, ali o equilíbrio é um pouco mais complexo para fazer esse balanceamento para chegar num PAC bom. Então, normalmente, se a gente for parar para pensar o que a gente podia fazer, né? Se eu quero baixar o ponto de congelamento, mas eu tenho muito sólido ali, afinal, o cacau é sólido, né? O teu sólido total vai estar alto. Então, eu não posso aumentar muito sólido, mas eu preciso baixar o ponto de congelamento. Aí, entra com dextrose.
Entendeu? É muito legal esse conhecimento de como eles influenciam nesses dois aspectos, né, de poder adoçante e poder anticongelante, justamente para a gente conseguir deixar o mais parecido possível o comportamento desses sorvetes na vitrine, no freezer, né, e realmente a percepção também, né, na questão do poder adoçante, certo? Então existe essa relação aqui e em cima de temperaturas de serviço, né, a gente sabe mais ou menos o pack que deveria ter o sorvete, né? Se eu vou ali servir no meu buffet a menos 18, né, super congelado, eu tenho que ter um pack, né, o produto tem que ter um pack de 40 a 42, né, 40.1 a 42. E assim vai variando. Ah, não, se eu vou servir ali a menos 12, então o pack deveria estar aqui, entre 28.1 a 30. Essas relações é que facilitam fazer o cálculo, tá? Então agora, na verdade, a gente vai fazer um exercíciozinho, né? Eu vou abrir, vou mostrar a tela do meu computador para vocês. E em cima aí de uma cauda aleatória, tá, pessoal? Aleatória, eu vou jogando ali valores, só para fechar 100%. A gente vai fazer um cálculo de um pack e ver que temperatura de serviço que a gente teria que usar para essa cauda. Vamos lá? Então, pessoal, vamos para o nosso cálculo aqui do pack, tá? Essa cauda, como eu falei para vocês, é completamente aleatória, tá? Eu nunca testei ela, não sei se é boa, se não é, mas só pra gente fazer um testezinho e aplicar realmente o que a gente usou, né? Então, ela é aquela cauda que eu fiz lá no balanceamento, no vídeo do balanceamento, com algumas modificações, eu dei uma mexidinha só para o pack ficar mais interessante aqui para o nosso cálculo, tá? Então, vamos para o primeiro ingrediente. Então, novamente, né? A gente tem que ter as matérias-primas aqui descritas, a gente tem que ter as quantidades aqui em porcentagem para 100, tá? Sempre lembrando para 100. A gente vai precisar, e especialmente nos produtos que não tem aí um pack direto, né, como o açúcar e a glucose em pó, que a gente sabe diretamente o pack, a gente vai precisar aqui, né, no leite em pó integral, saber os sólidos não gordurosos, porque a gente sabe que a lactose vai vir daqui, e ela tem um pack específico. No leite em pó desnatado a mesma coisa. Nos leites em geral, né, leites, creme de leite, eles vão ter packs que estão relacionados com a porcentagem de sólido não gorduroso do leite. Então, a gente precisa saber. Se a gente tem pastas saborizantes, né, a gente também vai precisar distinguir ali o que é a sacarose e o que é glucose. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente não tem essa informação, então algumas vezes a gente tem sim que assumir, tá? Como eu falei para vocês, a gente usa aí a primeira lista o primeiro ingrediente, o primeiro açúcar da lista de ingredientes, porque se você não sabe, a lista de ingredientes está baseada nas quantidades que tem dentro do produto. Então, o primeiro ingrediente é o que tem maior abundância, o segundo é o segundo em maior abundância, e assim sucessivamente. Então, a gente usa ali o primeiro em maior abundância para fazer o pack daquele, é uma estimativa, mas é melhor do que nada, tá? Agora, se você faz aí na sua sorveteria, né, alguma cobertura específica que você coloca no seu sorvete ali para rechear, alguma geleia, aí você usa essa composição, né? Se você sabe que coloca açúcar e coloca fruta, você sabe aí que você vai ter um pack relacionado com a frutose e vai ser proporcional à quantidade, né, de açúcar que vem da fruta. E você vai ter um pack ali para sacarose, que vai ser relacionado com a quantidade de sacarose em porcentagem que você tem na sua calda, tá? São coisas mais específicas que você tem que fazer a conta. Aqui eu vou dar então um geral, que é a calda de leite, é a mais comum, mais geral, com pó saborizante, tá? Então, lembra, né? Água não tem pack, açúcar tem um pack de 1, né? E aqui, gente, às vezes tem gente que fala um pack de 100. É porque é feito para 100, né? 100 gramas em 100 quilos de açúcar, o pack vai ser 100. Mas se você dividir um pelo outro, você sabe que vai ser 1, né? É vezes 1. Então, aqui é um pack direto. O açúcar, né? Eu coloquei 12,1. Eu tenho a porcentagem de açúcar, obviamente, de 12,1. E o pack vai ser 12,1, essa quantidade de açúcar, vezes 1, né? Que vai dar diretamente o valor. O leite em pó integral, tanto o integral quanto o desnatado, vão ter as particularidades de ter a lactose presente. E aí, como é que a gente faz essa conta, né? Basicamente, o sólido não gorduroso do leite, né, ele é dividido ali, né, entre proteínas e carboidratos. Então, mais ou menos 50% desses sólidos não gordurosos do leite vão ser lactose. Então, como que a gente faz essa conta? A gente vai colocar o 5,76 aqui,
que é o sólido não gorduroso, nós vamos multiplicar por 0,5. Por que 0,5? Como eu falei para vocês, 50% dessa quantidade normalmente vai ser lactose. Então, 0,5 vezes o PAC da lactose, que é 1, certo? E aí a gente vai ter 2,88. Gordura de palma não vai entrar no PAC, nem estabilizantes. Às vezes, tá, pessoal? Realmente é aquela história que no estabilizante e no emulsificante em pó, às vezes eles são dispersos, sim, a sacarose é usada para dispersar, né? Então já vem dentro do próprio produto. Mas a gente não vai considerar, até por ser uma quantidade pequena, tá? Aqui a gente não sabe realmente ali quanto de sacarose que tem, a gente não tem ideia. Então a gente não vai considerar no cálculo, tá? Mas sim, se fosse via de regra, assim, a forma mais perfeita, a gente teria que colocar, mas não precisa, porque frente aos outros ingredientes é uma quantidade muito pequena, que não vai influenciar tanto. A glucose, então aqui a glucose vai ser essa quantidade de glucose que tem, né, de açúcar ali, vezes, a gente vai multiplicar pelo PAC do xarope de glucose de milho em pó, que vai ser 0,5. Certo? E aí o leite em pó desnatado, como eu falei para vocês, né, funciona da mesma forma do integral. A gente vai ter essa quantidade de sólido não gorduroso, 5,88, vamos multiplicar por 0,5, porque 50% disso é lactose, vezes o PAC da lactose, que é 1. E o pó-saborizante, como que a gente vai fazer? Normalmente aí os pó-saborizantes, essa grande maioria tem aí 90, 97% de açúcares, né? E normalmente é sacarose. Então, realmente vai ser aqui o valor direto mesmo, 1,94, tá? Vai ser direto esse valor. Então, a gente chega no quê? Num PAC de 21,8. E aí, a gente vê na temperatura de serviço, né? Qual que seria a temperatura de serviço por um PAC desse tipo, né? Então, 21,8 eu estaria aqui em 20,1 a 22, né? Então, basicamente, menos 8 aí a temperatura de serviço desse produto. Ah, eu posso, menos 8 é muito baixo, eu posso colocar mais? Pode, óbvio que você pode, você pode colocar mais. Mas essa seria a temperatura aí ideal, né, para um pack desse. Mas você pode colocar menos 10, menos 12, você pode botar menos 18 também, não tem problema. Mas é só um cálculo realmente, né? Porque o que vai te dizer, né? Você vai saber que o comportamento, se você fizer outra calda e der ali 22, né, você sabe que o comportamento vai ser muito similar a do que deu 21,8. Basicamente, essa é a resposta. Não quer dizer que você não possa baixar mais ainda, né? Ele indica que a essa temperatura o produto vai estar congelado, mas se eu quero manter a menos 10, não tem problema, você pode manter. Ah, Pamela, então se não faz diferença, né? Por que eu tô fazendo essa conta, né? Se aí deu menos 8 e aí eu posso manter a menos 16 mesmo, que é a minha temperatura de serviço, qual que é a diferença? A diferença é quando a gente faz o caminho contrário, tá? Então, digamos que você faça a sua conta e veja que o seu PAC deu 36, tá? Então, aí você teria que ter, né, numa temperatura de serviço de menos 15. Só que você sabe que a sua temperatura de serviço é menos 12. Então, o que você vai tirar de conclusão ali, né? Ou provavelmente o que você já vai ter visto, né, na prática, é que o sorvete está derretendo, porque ele só vai congelar menos 15. A menos 12 ele vai estar ali um creme, né? Um mousse ali praticamente. Então aí é essa resposta que vai te dar, tá? Não é tão problemático quando a gente tem aqui para menos, mas é problemático quando a gente tem um PAC muito elevado e a nossa temperatura de serviço é mais baixa que o PAC. Porque aí você vai ter produto com comportamentos ali começando a derreter, né? Ou muito mais moles. E digamos que você tenha outro produto que tenha o PAC ali certo para menos 12, eles vão ter características muito diferentes no buffet. Então, basicamente, é essa informação, assim, muito útil que o PAC vai te dar, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Hoje a gente viu de PAC, né, poder anticongelante. Também demos uma pinceladinha no poder adoçante. Então, sempre lembra, né? Se você tem caldas específicas, muito diferentes uma das outras, você faz o PAC para cada uma delas, né? Para tentar, assim, padronizar melhor o seu produto ali na hora de expor, na hora de vender, né? E se você tem caldas, né, saborizações aí muito específicas, com geleia, uma tem, outra não tem, você também faça o cálculo, tá?
para poder te ajudar aí nesse aspecto, beleza? Se nem tudo ficar igual, a gente sabe que, né, às vezes não é viável realmente, mas pelo menos, o que isso vai te dar de informação? Você pelo menos vai saber por que o comportamento de um e de outro não é o mesmo. E se for o caso, né, se você tiver mais freezers ali disponíveis, você pode tentar deixar num freezer, né, aqueles produtos que tem um pack aí que te levam, né, a servir a menos 15, você mantém ele a menos 15 esses tipos de produtos. Se você tem produtos que na verdade precisam ser mantidos a menos 12, né, você coloca eles junto, pelo menos pode ajudar nesse aspecto. Se você não consegue realmente, porque às vezes é complexo, né, e às vezes você não pode fazer uma calda aí específica para cada sabor, você tem uma base e saboriza, você pelo menos pode diferenciar as temperaturas dos seus expositores, dos seus freezers, para poder pelo menos ali ter um controle maior de temperatura. Já no caso do seu consumidor, isso infelizmente você não vai ter, mas pelo menos você vai ter conhecimento que realmente tem diferença e da onde vem essa diferença. Legal? Esse foi mais um vídeo do Desvendando Sorvete. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, corre lá, Desvendando Sorvete, e nas nossas páginas do Facebook e Instagram, @Desvendando o Sorvete. Então, até o próximo vídeo.